Rui, para a edificação do povo dele, através da pregação. Que Deus nos abençoe. Paz a todos os irmãos nessa manhã. Louvamos a Deus porque estamos na presença dEle, cantamos louvores, exaltando o nome do Senhor e dizendo que nós precisamos dEle, realmente nós precisamos do Senhor em nossa vida. Ele é que nos preenche. E o texto que nós vamos ler hoje nos fala a respeito dessa união que nós temos com Cristo, a nossa união com Cristo. É a segunda lição da nossa revista Unidade que Transforma. Eu convido os irmãos a abrirem, então, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Vamos fazer essa leitura, vamos colocar em pé. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, depois vocês vão ler comigo mais vezes. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Feche teus olhos, peça a Deus para falar contigo neste momento. Santo Deus, nós ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Teu Espírito use o Teu servo para trazer a palavra do Senhor, e que os irmãos estejam atentos com os ouvidos, atentos, a atenção voltada para o que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã, e que nós sejamos edificados, cheios do Teu Espírito e alegres, que a gente saia daqui feliz, alegre, porque o Senhor está conosco e nós temos uma união com Cristo. Louvado seja Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Queridos irmãos, em 2024, os chineses construíram um imã que foi reconhecido como sendo o mais potente do mundo. Ele consegue chegar ali a atingir a 42 teslas, e isso é uma densidade, para se ter uma ideia, 800 mil vezes maior que a da própria Terra. Então, é um imã poderoso que tem ali, não é? Ele tem a capacidade, o imã faz o quê? Tem a capacidade de atrair alguns objetos para si, não é? Os objetos metálicos. O texto também nos traz aqui uma força que atrai não objeto metálico, mas aqui agora é o crente. Esse crente é atraído. É uma força muito mais poderosa. Paulo escreve aos Colossenses e ele fala nessa carta que o crente está unido com Cristo. Então, o Senhor atrai o crente para si. É uma forma de estarmos com o Senhor, e nós cantamos aqui esse lugar do Senhor, nós desejamos estar com o Senhor e o Senhor nos chama para isso. E como o Senhor nos atrai, de uma maneira muito mais poderosa que um imã, não é? Então, a proposição para o nosso estudo, queridos irmãos, é que o crente está unido em Cristo. Vamos dizer assim? O crente está unido em Cristo, ou com Cristo. Como o crente tem sido levado a essa união? Eu queria pensar, baseado nesse texto, em alguns pontos. Em primeiro lugar, com a morte para as coisas do mundo. Vamos dizer isso? Com a morte para as coisas do mundo. Então, leia comigo o versículo 3. Versículo 3 diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Percebe aqui, em primeiro lugar, então, com a morte para as coisas do mundo. Porque quem ressuscita é apenas aquele que já morreu. E Paulo deixa claro que o crente morreu para as coisas desse mundo caído. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo é o mundo caído. A gente lê isso e não pensa, não para pensar mesmo, mas é o mundo caído, destruído. Jaz no maligno. E Paulo está falando aqui o seguinte, então você, agora em Cristo, o crente, qual é a vida dele? É uma vida morta para as coisas deste mundo. Calvino diz assim: ninguém pode ressuscitar novamente com Cristo
se ele não tiver morrido primeiro com ele. Significa que devemos estar mortos para o mundo, para que possamos viver para Cristo. Significa que nós não buscamos mais os prazeres desse mundo pecaminosos, os prazeres que nos chamam para a terra. A conversão, queridos irmãos, é uma mudança de rota. Você vai para outro lugar agora. Nosso caminho é outro, é no Senhor, não é mais um caminho no mundo. Se no passado o crente procurava se satisfazer com seus pecados, antes de conhecer o Senhor Jesus, se ele procurava todo tipo de atitude ligada às atitudes mundanas, influenciado por Satanás e até pela sua própria cobiça, agora é diferente. Ele muda a rota, ele olha para outro lugar, ele está deixando de lado as coisas do mundo. Romanos 6,6 nos diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele que está preso nos seus pecados, ele é um escravo do pecado. E Paulo está dizendo: você já morreu para isso. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado seja Deus. Viveremos em Cristo. O morto, ele não interage mais com o ambiente, não é assim? Do qual ele não mais pertence. E Paulo está dizendo: nós não pertencemos mais ao mundo. Louvado seja Deus. Segundo lugar, nós podemos perceber como que o crente é levado a essa união com a ressurreição em Cristo. Vamos dizer assim? Com a ressurreição em Cristo. Então leia comigo o versículo 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, percebemos que, em segundo lugar, temos a ressurreição. Ou seja, nós agora vivemos, mas vivemos para as coisas lá de cima, para as celestiais. O crente ressuscitou com Cristo. Então, além de deixar as coisas do mundo caído, do pecado, das coisas pecaminosas, o crente deseja buscar as coisas do alto, as coisas benditas, maravilhosas, eternas, de uma vida completamente transformada. Quando Jesus ressuscitou, ele não teve mais o efeito da morte sobre si, não é? Ele estava no túmulo, depois ele ressuscitou. Agora a morte não tem mais o poder não teve mais o poder sobre ele. Ele até ficou nesse mundo por algum momento, andou por aqui, conversou com os discípulos, interagiu com as pessoas aqui, mas a gente percebia claramente que já estava bem mudado nesse sentido. O corpo dele agora era até um corpo diferente. Ele podia, num lugar que era todo fechado, ele entrava naquele lugar, ele saía, não é? Subitamente ele saía de um lugar e ia para outro, era um corpo já transformado, e a gente percebia que Jesus estava aqui naqueles 40 dias agora se preparando para subir. Em pouco tempo ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus. Paulo diz que o crente ressuscitou com Cristo. E é como se a gente já estivesse sendo preparado para isso. Depois que o Espírito Santo entra no nosso coração, transforma a nossa vida, a gente começa a largar as coisas do mundo. A gente agora começa a pensar nas coisas do alto, e a gente, é como se fosse uma preparação. Aos poucos nós estamos nos aproximando do Senhor mais e mais. Me lembro uma vez um famoso pastor batista, ele estava na sua vida já há mais de 90 anos, e ele estava sofrendo de um câncer, e perguntaram para ele: como é que o senhor está sentindo, né? O senhor pregou, foi um avivalista, pregou muito, como é que está nessa vida final, nesse momento final, o câncer já ali muito forte? E ele disse: eu estou bem, eu estou me desligando das coisas da terra para me ligar mais e mais com o Senhor. Ressurreição com Cristo, é como se a gente andasse aqui, mas já subindo. Nosso pensamento é cada vez mais nas coisas do alto. Romanos 6,5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui não é o final. Pelo contrário, Jesus nos chamou para a gente começar aqui uma nova vida, uma vida que vai até a eternidade. Terceiro lugar, meus irmãos.
Terceiro lugar, como nós somos levados a essa união com Cristo, somos levados a essa união com Cristo? Com a santificação. Vamos dizer isso? Com a santificação. Então, leia comigo o versículo 2. De pé. De pé, que isso aqui tem que ser de pé, olha só, porque é lá no alto. Então, assim, ó, pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui da terra. Ok, pode assentar, não é? A morte e ressurreição em Cristo, então, leva o crente a uma mudança de vida, e a santificação é um processo pelo qual o salvo vai deixando as coisas da terra e se levantando, igual vocês fizeram, se levantando, não é? Igual nós fizemos, nos aproximando do Senhor. É uma santificação, é um processo, essa mudança dia após dia. 1 Coríntios 6,11 nos diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, isso é feito nessa união com Cristo. A santificação, nós somente com a nossa força, nós não vamos conseguir nos santificar. Existem várias seitas, ou vários conceitos de religião no mundo, que são baseados não no poder de Deus, mas baseados no poder, entre aspas, do homem. Ah, não, você tem que fazer isso para ser salvo. Você tem que se esforçar dessa forma. Você tem que fazer tais coisas para purificar o seu espírito. Mas o texto diz que Jesus é que faz em nós a obra, nos santifica, nos transforma. É o Senhor Jesus, é essa união com Ele. Sem Jesus nós não conseguiremos. O caminho é no Senhor. O nosso lugar é no Senhor. É no Senhor. E o Senhor nos santifica então, e o Espírito Santo age em nós para que cada crente vá assumindo uma nova vida. Uma nova vida. Matthew Henry diz assim: as correntes dessa água viva fluem para a alma pelas influências do Espírito Santo, através da fé. E Cristo vive no crente pelo seu Espírito. O crente vive para Ele em tudo que faz. Percebe? Você começa a fazer, é para o Senhor. E às vezes até nas mínimas coisas. Às vezes não. Isso vai aumentando de forma que até nas mínimas coisas você faz para o Senhor. Não é? Quem sabe você está ali na sua casa e num trabalho que é diário, lavar vasilha. Sempre tem que lavar uma louça, né? Acabou de lavar, alguém já vai beber uma água, já sujou de novo um copo. Tem que ir ali lavar, não é? Às vezes esse trabalho parece ser rotineiro, mas aí você percebe uma pessoa que está sendo santificada no Senhor e pega e lava e louva o Senhor enquanto lava as louças. Porque o Senhor está trabalhando nela e ela está trabalhando para o Senhor. Nas mínimas coisas. Esse processo de santificação, uma aproximação do Senhor dia após dia. E ele acontece por meio de lutas. É uma batalha entre a carne e o espírito, e nós estamos nessa luta, mas eu sei, há um novo dia. Tem uma canção do Logos que diz isso, né? Vivemos nessa luta, mas eu sei, há um novo dia. Então esse processo de santificação, de crescimento, essa batalha diária que o crente passa, mas com certeza, levado pelo poder de Deus. Quarto lugar, meus irmãos, começa a união com Cristo, com a glorificação. Leia comigo o versículo 4. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, estar unido com Cristo implica que nós vamos ter, assim como Ele, um corpo glorificado, transformado. Assim, a exemplo do corpo de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, o seu corpo era diferente, como eu já disse. E depois que Paulo viu, então, no caminho de Damasco, ainda mais diferente. E nós cremos que nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado, a exemplo do corpo de Cristo. E nós lemos lá em Apocalipse, quando chegar no momento final, a glorificação, no momento final, nós não teremos mais as dores desse mundo, não é? Não teremos as tristezas deste mundo. Vai ser completamente diferente. Estaremos com o Senhor. Matthew Henry diz: na segunda vinda de Cristo haverá uma assembleia geral de todos os remidos. E aqueles cuja vida agora está oculta com Cristo aparecerão com Ele em sua glória.
Filipenses 3:20 diz assim, meus irmãos: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, hoje, se tem alguma luta, alguma dificuldade, no nosso cantinho da oração, a gente coloca ali pessoas que pedem oração, às vezes por um problema de saúde, por um problema na família. No final, nós seremos transformados completamente. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Bendito é o Senhor. Nós seremos glorificados. Então, essa união implica nisso, de estarmos com Cristo na sua glorificação. Seremos glorificados com o Senhor. Concluindo, queridos irmãos, estamos unidos espiritualmente com Cristo, na sua morte, morrendo para o pecado, na sua ressurreição, vivendo para a vida futura, na santificação, passando por esse processo de estarmos ainda na terra, até chegarmos ao reino do Pai, e na glorificação, já visualizando que seremos completamente transformados por Cristo. É como se fosse um imã, um grande imã que o Senhor está nos puxando para si. O imã tem um campo magnético invisível, não é? A gente não vê a força, mas ele está ali presente. E também hoje o Senhor está aqui presente, te chamando para Ele mais e mais. Está te puxando. E quem sabe, nessa manhã, você ainda está preso a algumas coisas deste mundo. Mas as coisas do mundo nos levam para onde, meus irmãos? Para a terra, para o pó. Mas as coisas de Deus nos levam para a glória eterna com Ele. É o momento de você deixar ser atraído por esse imã. Chegar para o Senhor Jesus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, deixando as coisas mundanas. As coisas aqui que nos atraem para o pó, para a terra. Deixemos de lado as práticas que nos prendem, mas a gente sabe que estão erradas, porque a palavra do Senhor assim o diz. Vamos mortificar a nossa carne, carregar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos buscando as coisas futuras. É igual o motorista que está numa estrada e ele está dirigindo o carro dele. E ele olha para frente. Um bom motorista, ele sempre está olhando lá na frente, né? Às vezes aquela estrada tem que são longas, ele já visualiza lá na frente onde vai chegar, o que está pela estrada. Mas ele não perde, né, os buracos ali que estão perto. Ele vai desviar, vai procurar sair, mas a visão dele principal está lá na frente. Que seja assim em nossa vida. Vamos olhar para o Senhor Jesus. Não vamos tropeçar aqui nas coisas dessa terra, vamos ter o cuidado, mas nós olhamos para frente, para o alvo, e Cristo é o alvo. Portanto, busquemos as coisas lá do alto, vivamos a vontade do Pai e nos preparemos para o encontro com Ele, pois o Senhor está nos atraindo cada vez mais para vivermos eternamente na glória eterna com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche teus olhos, vamos orar.